Bom dia, hoje iremos apresentar o resumo de um artigo de revisão sobre a fisiopatologia da Covid-19 da gestação. Os integrantes do grupo são Ana Lúcia, Carlos André, Gabriela Tavares e Karen Rodrigues. O novo coronavírus, causador da doença Covid-19, é um vírus da família Coronaviridae e cientificamente nomeado de SARS-CoV-2. A fisiopatologia da doença se inicia após a exposição do organismo ao vírus, e o seu mecanismo de ação consiste em invadir as células do nosso organismo através da utilização da enzima conversora de angiotensina 2, presente no epitélio respiratório e nas células da mucosa do intestino delgado. Em gestante, febre e tosse são os sintomas mais comuns. As alterações fisiológicas e imunológicas que ocorrem no período grávido variam de pessoa para pessoa e, por conta disso, a gestação parece representar um período de maior suscetibilidade a infecções virais. Em grávidas já foram descobertas alterações fisiológicas principalmente no sistema respiratório e circulatório, o que piora o quadro clínico de mulheres infectadas com vírus durante a gestação. Em relação à metodologia, os artigos utilizados no trabalho foram encontrados em sites e plataformas de busca, como Google Scholar, Periódico CAPES, PubMed e Cielo, utilizando palavras-chave como gravidez, Covid-19 e complicações na gravidez, nas línguas portuguesa e inglesa. O sistema imunológico de gestantes é preparado para defender a invasão de patógenos. Células imunes inatas, como as natural killers e os monócitos, respondem mais fortemente às infecções virais. Em casos graves, a infecção por Covid-19 está associada a uma tempestade de citocinas, que é caracterizada por concentrações plasmáticas aumentadas de interleucinas 2, IL-2, IL-7 e IL-10, do fator estimulador de colônias de granulócitos, da proteína inflamatória de macrófagos 1-alfa e do fator de necrose tumoral alfa. Gestantes infectadas podem apresentar níveis mais elevados de interleucina e IL-6, em comparação com não grávidas, o que pode ter implicações importantes no desenvolvimento fetal. Portanto, supõe-se que a tempestade de citocinas e a hiperinflamação em gestantes, com SARS-CoV-2, podem aumentar riscos de distúrbios do desenvolvimento neurológico em neonatos. Com base no conhecimento de que grávidas no primeiro e terceiro trimestre estão no estado pró-inflamatório, a tempestade de citocinas induzida pelo SARS-CoV-2 pode provocar um estado inflamatório mais grave nessas mulheres. Um dos principais sintomas da Covid-19 é a falta de ar e a dificuldade para respirar. Sendo assim, é esperado que mulheres grávidas sintam maior desconforto devido ao fato de que o desenvolvimento do feto comprime os pulmões, afetando a expansão da caixa torácica. Além disso, durante a gravidez, o trato respiratório superior tende a ficar inchado devido ao alto nível de estrogênio e progesterona, e a expansão pulmonar restrita torna a gestante suscetível a patógenos respiratórios. É importante destacar que o perfil hormonal de uma gestação normal é caracterizado por um aumento precoce de todos os componentes do sistema renina, angiotensina, aldosterona, incluindo a ECA2. Isso aumenta a possibilidade de as gestantes estarem em maior risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Como dito anteriormente, a fisiopatologia do vírus se inicia após a exposição ao vírus, e seu mecanismo de ação consiste em invadir as células do nosso organismo através da utilização da enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2. Em uma situação normal de homeostase, a enzima ECA2 é responsável por realizar clivagens que formam a angiotensina 1-7, que é uma molécula que possui efeitos vasodilatadores, antiproliferativos e antifibróticos. A ECA2 é encontrada com bastante abundância nas células epiteliais alveolares do tipo 1 e 2 no pulmão. Após a infecção, a entrada do vírus possui como mecanismo utilizar a ligação da glicoproteína expressa no envelope viral para se conectar à ECA2 presente na superfície alveolar. Essa ligação do vírus à ECA2 estimula a endocitose dependente de clatrina e é induzida a fusão na membrana celular, ocorrendo a entrada do vírus às células. Dentro das células, o vírus vai explorar o mecanismo transcricional das células alveolares para se replicar,
e assim ele consegue se espalhar pelo pulmão. Quando grande parte do tecido está infectado pelo vírus e as células não conseguem mais realizar sua atividade normal, ocorre o acúmulo de detritos e fluidos nos pulmões e, consequentemente, a síndrome do desconforto respiratório agudo. O impacto da Covid-19 em gestantes atraiu muita atenção em relação à morbidade, mortalidade e resultados perinatais. As manifestações clínicas das pacientes grávidas com Covid-19 variam de assintomáticas a sintomas muito graves, semelhantes ao que ocorre em pacientes não grávidas. Febre, tosse e fadiga têm sido os principais sintomas. Dentre as principais mudanças que podem ocorrer no organismo de uma grávida, destaca-se alterações na placenta devido à Covid-19. A placenta é um órgão temporário que possui a função de garantir a nutrição do feto através do transporte de nutrientes e gases. Porém, a placenta pode também funcionar como uma barreira de proteção que evita infecções. Existem relatos de patógenos que são capazes de ultrapassar esta barreira, mas no caso do SARS-CoV-2, esse mecanismo não está totalmente esclarecido, uma vez que já foi observado a ocorrência da infecção viral das células da placenta. O que ainda não se conseguiu definir é se a infecção causada horizontalmente ocorre no útero ou durante o trabalho de parto. Atualmente, não se sabe se o vírus da Covid-19 pode ser transmitido através do leite materno. Porém, sabe-se que uma mãe infectada pode transmitir o vírus através de gotículas respiratórias durante a amamentação. Os sintomas iniciais dos recém-nascidos infectados pelo SARS-CoV-2 são falta de ar, aumento da frequência cardíaca, vômitos e erupções cutâneas pelo corpo, seguido posteriormente por trombocitopenia com função hepática anormal, hemorragia gastrointestinal, choque refratário e coagulação intravascular disseminada, podendo chegar a óbito. Após o nascimento do indivíduo, é recomendado que ocorra a amamentação natural aos recém-nascidos, sendo necessário apenas o uso de máscara para evitar a transmissão do vírus. O leite materno possui anticorpos e nutrientes importantes para a vida do neonato. Além disso, o leite materno de mulheres diagnosticadas anteriormente com Covid-19 são capazes de produzir anticorpos que protegem o feto do vírus e de outros patógenos. Mesmo que se saiba pouco sobre a evolução e implicações da Covid-19 na gestação, comparando com outros coronavírus patogênicos e viroses, podemos prever complicações e comprometimentos causados pela infecção por esse vírus durante a gestação. E devido ao fato de que, por causa das alterações fisiológicas, imunológicas e cardiopulmonares, gestantes são mais suscetíveis a complicações, principalmente respiratórias e sistêmicas em casos de infecções virais. Levando em consideração as epidemias anteriores que resultaram em danos a gestantes, como, por exemplo, a morbimortalidade materna, a transmissão materno-fetal e a infecção perinatal, evoluindo com óbito, estudos vêm sendo realizados com o intuito de analisar os efeitos danosos da Covid-19 em gestantes. O estudo de Schwartz, de 2020, observou os efeitos da doença respiratória transmitida pelo coronavírus, a SARS-CoV-2, no período de gestação. Inicialmente, utilizou-se 38 grávidas que testaram positivo para o Covid-19. Nessa avaliação, inclui a análise dos exames clínicos, laboratoriais, virológicos e o poder de transmissão via intrauterina ou transplacentária das gestantes aos fetos. Foram coletadas amostras neonatais e, posteriormente, testadas, dando como resultado negativo por reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa, ou RT-PCR, para SARS-CoV-2, concluindo-se que, no estudo, não tem confirmação de que a doença sofra transmissão intrauterina ou transplacentária de gestantes infectadas para seus fetos,
necessitando de mais estudos para determinação e comprovação. Grávidas não constituem grupo de alto risco propriamente, ainda que possam estar vulneráveis a riscos médicos e sociais e, além dos riscos específicos do vírus, doenças em geral que causam febre alta no início da gravidez vão estar associadas a defeitos congênitos específicos como defeitos no tubo neural. A Covid-19 e a pré-eclâmpsia compartilham de mecanismos incluindo a disfunção de células endoteliais e anormalidades da coagulação. Como a característica da pré-eclâmpsia é a disfunção endotelial, a infecção por SARS-CoV-2 durante a gravidez pode reproduzir a disfunção microvascular, causando endotelite. Inflamação sistêmica e disfunção microcirculatória, caracterizadas pela vasoconstrição e isquemia, podem contribuir para um estado de procoagulopatia, como demonstrado por altas taxas de trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral e embolia pulmonar, os quais são relatados em pacientes com Covid-19. A ativação do sistema complemento na pré-eclâmpsia e na Covid-19 podem resultar em lesão vascular trombótica grave, quando esses dois estados da doença estão presentes simultaneamente. Portanto, anormalidades no sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunção endotelial, ativação do complemento e os efeitos procoagulopáticos da Covid-19 são semelhantes aos que ocorrem em gestações pré-eclâmpticas, resultando potencialmente em dano vascular progressivo. Ainda que não haja evidências nos estudos disponíveis da transmissão vertical da COVID, essa transmissão pode ocorrer no contato do neonato com o reto da mãe. Então, são propostas medidas preventivas como higienização da região gênito-anal com panos embebidos em desinfetantes e água quente, suave do reto e das fezes da parturiente e aplicação de adesivo anoperineal para evitar ao máximo o contato do neonato com o reto da mãe durante a expulsão do bebê. Isso porque, como os recém-nascidos, eles são muito suscetíveis a infecções devido ao seu sistema imunológico imaturo, eles precisam muito desses cuidados redobrados dentro do contexto envolvendo a Covid. Como já citado anteriormente, as complicações por Covid podem causar partos prematuros, incluindo os partos de prematuridade extrema e abortos espontâneos. E esses embriões, fetos e placentas abortados devem ser considerados tecidos infecciosos e serem testados para Covid por meio de RT-PCR e descartados adequadamente. Em se tratando de fetos, esses fetos são os fetos que não resistiram devido à extremidade da sua prematuridade ou porque não responderam às tentativas de dar suporte, de tentar manter esse feto fora do útero da mãe. Então, são os fetos que faleceram porque não resistiram devido à sua prematuridade. E ainda nas situações em que não causa parto prematuro ou aborto espontâneo, as complicações da infecção por Covid durante a gravidez podem afetar em muito os neonatos, causando sintomas como febre, falta de ar, erupções cutâneas, ulcerações faciais, até mesmo necessidade de ventilação mecânica, trombocitopenia, traqueopneia, vômitos, e ainda há casos em que são necessárias cesáreas de emergência, porque esses fetos estão em sofrimento fetal, houve rompimento prematuro de membranas e às vezes até morte fetal, devido à afetação desses sintomas
que esses fetos sofrem. Então, mesmo que ainda seja necessário elucidar muitas informações em relação aos efeitos da Covid na gestação, seus efeitos no desenvolvimento embrionário, fetal, neonatal, seus sintomas, se pode perceber que sim, a infecção por Covid ao longo da gestação, ela afeta o feto e afeta também o recém-nascido. Então, é necessário um manejo especializado e adequado desses neonatos para manter o resguardo, para evitar ao máximo a infecção depois do nascimento e também para se controlar, se minimizar esses efeitos da sintomatologia de Covid, as complicações de Covid que a gestante sofreu e que atingem os recém-nascidos dessas gestantes infectadas. Portanto, o conhecimento adequado dos profissionais de saúde sobre a fisiopatologia e a sintomatologia da Covid-19 tem grande importância para a intervenção antecipada e prevenção de agravos nos casos de suspeita ou confirmação de infecção de gestantes por Covid-19. Ainda que existam poucas informações e estudos sobre a evolução e efeitos da Covid-19, é necessário que a comunidade científica reúna todas as informações disponíveis sobre a doença em grávidas para o aumento do conhecimento sobre o vírus e sua patologia, e assim perceber os efeitos imediatos da infecção e sua repercussão na recuperação da gestante e como a saúde do feto pode ser afetada pela doença.